a examinarmos, em primeiro lugar, o contexto em que a igreja se encontra nos dias de hoje. E naquela feita, nós fizemos a pergunta: onde no mundo está a igreja? Onde é que a igreja está inserida? Qual é o contexto, né, em que a igreja se encontra nos dias de hoje? E nós vimos que existem forças em ação na nossa cultura, que inclusive estão exercendo impacto, né, na maneira como nós cristãos vivemos e ministramos juntos na igreja. E aí, naquele estudo, nós identificamos pelo menos 3 correntes específicas na nossa cultura que tem tido, de fato, né? Se a gente para e avalia isso, uma tremenda influência sobre nós. Eu estou aqui generalizando, né, o meio cristão protestante. Que correntes foram essas que nós falamos? O relativismo, que marca a nossa cultura, que na verdade marca o passado também, mas marca a nossa cultura, de que de fato não há uma verdade absoluta. O individualismo, é a busca pelo eu, tudo é centrado no homem, em mim, tá? E também, e o principal deles, como nós vimos, inclusive citei aqui uma das falas do pastor Augusto Nicodemos, em que ele é um dos que identifica o maior mal que assola a igreja hoje, o maior mal que na verdade tem inclusive exercido influência na igreja, que é a questão do consumismo, né? Tem a ver logicamente com o materialismo, mas o consumismo. Hoje nós vamos falar de um segundo aspecto desses fundamentos bíblicos para a vida da igreja, que diz respeito ao crescimento da igreja no mundo, tá? Então esse é o segundo ensino que nós vamos ter acerca desse tema que nós começamos a tratar na semana passada. Eu quero começar dizendo para vocês, inicialmente, o seguinte: dentro do meio cristão, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar, por exemplo, um grupo de pessoas, nós vamos encontrar uma corrente, infelizmente, que adentrou a igreja, em que as pessoas pensam, por exemplo, em Deus como uma espécie de um coach, né? Então você vai ver, por exemplo, muitos pastores aí que estão se definindo também como coaches cristãos, treinadores cristãos, digamos assim. São aqueles que treinam as suas congregações para a vida. Então há muitos que têm tido essa visão acerca de Deus. Deus é uma espécie de um coach, é aquele que treina o seu povo para a vida. Qual seria a função de Deus, então, para essas pessoas como um coach? Treinar-nos na nossa vida para que nós possamos atingir o quê? Os nossos objetivos, alcançarmos os nossos sonhos, adquirirmos as nossas aspirações. Então, ele é tido como aquele que é o maior dos coaches, no qual você pode encontrar todas essas coisas. Essa visão, nós inclusive podemos ligá-la àquela visão que nós vimos na semana passada, né? Aquela visão, por exemplo, de que a igreja se tornou uma igreja clientista, uma igreja consumista da religião. E isso, de fato, tem conquistado muitas igrejas. E aí, nós também vimos que a igreja, aquela que tem se mantido pura, a igreja de Cristo, em meio a essa cultura pagã que tem influenciado, logicamente, a igreja, ela precisa dar uma resposta a essas tendências. E a resposta, irmãos, ela não tem que ser nenhuma outra senão termos uma firme convicção e determinarmos que aquilo que vai guiar a igreja é a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que estar de acordo com a Bíblia. Nós vamos determinar que é a Escritura, não os ventos de doutrina, não as nossas tendências culturais, que será de fato o fator determinante para que a gente possa viver a nossa vida diante de Deus e juntos como cristãos, nesse que é o corpo de Cristo, tá? Agora, quando a gente fala então sobre o crescimento da igreja nesse mundo, dentro desse contexto, para responder essas tendências, logicamente que nós não poderíamos começar de uma maneira diferente, senão falando sobre pregação bíblica. Porque a pregação, irmãos, é o elemento que Deus é aquele elemento que fala mais claramente. Paulo vai dizer, por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, por favor, verso 1 e 2. O que é que Paulo vai dizer em Romanos 12, 1 e 2? Você vai se lembrar muito bem desse texto, né? Me permitam acessá-lo aqui, para que a gente olhe para esse texto juntos. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Especialmente o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que a pregação ela deve falar o que? Claramente. Por quê? Porque em vez da nossa mente estar conformada com o mundo, Paulo diz que é para nossa mente estar sendo transformada o tempo todo. Como? Pela renovação de acordo com a palavra de Deus. Por meio do que, irmãos? Por meio da pregação, por meio do ensino da palavra. E uma das coisas que deve de fato estar acontecendo conosco, quando nós observamos o ensino da Escritura, quando nós ouvirmos o sermão sendo pregado, é que a nossa mente, que o nosso coração estejam sendo o quê? Transformados e sendo colocados, irmãos, em conformidade com as Escrituras e não com o mundo. Se a pregação da palavra ela é fiel às Escrituras, é isso que tem que estar acontecendo. Então, é por isso que é apropriado que a gente comece exatamente com onde? Com a pregação. É apropriado, então, a gente começar com um texto bíblico específico que fala sobre isso. A gente tem vários, mas eu escolhi um. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, por favor. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso de número, até o verso de número 5. Olha o que ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois, ou porque, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, diz o apóstolo Paulo. Com base em 2 Timóteo, irmãos, capítulo de número 4, versos 1 até o verso 5, eu quero então observar com vocês 4 princípios importantes para nós nessa noite. Primeiro desses princípios, por favor, vira para mim aí. Primeiro desses princípios está aí. Qual é? A solenidade. A gente precisa entender a solenidade das palavras do apóstolo Paulo lá no verso de número 1. Quero que você entenda o quão sério é o que Paulo está dizendo a Timóteo, irmãos. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Duas coisas aqui são importantes. Primeiro, você vai se lembrar que dentro de um contexto de tribunal existe uma solenidade. É algo solene. Por que é algo solene, irmãos? Porque as pessoas que vão a um tribunal, elas ali são chamadas a dizerem o quê? A verdade. O termo jurídico correto para isso, elas são abjuradas a prestarem o quê? Um testemunho verdadeiro. Então, aquilo que será dito dentro de um contexto de um tribunal, que representa de fato, por exemplo, dentro do nosso contexto como país, representa os interesses da nossa nação, a pessoa que vai a um tribunal, ela precisa estar comprometida com o quê? Com a verdade. Porque ela sabe que se não for assim, ela estará sujeita às consequências por estar negando exatamente a verdade. Paulo, o que Paulo está dizendo nesse versículo? Conjuro-te perante, ou seja, a ideia, irmãos, é mais ou menos a seguinte. Você vai ver, por exemplo, em alguns filmes, né, quando a pessoa vai no tribunal, ou quando, por exemplo, um presidente da nossa república, ele vai jurar, né, lá diante do Congresso Nacional, quando ele vai tomar posse, ele tem que fazer um juramento com sua mão em cima do quê? Da Bíblia. O atual presidente não fez. Ele não fez. Mas o presidente da República tem que se colocar, porque essa é a tradição do nosso país. Coloca-se a mão sobre a Bíblia, você vai ver isso que é uma prática, por exemplo, nos Estados Unidos, nessas nações. Coloca-se a mão sobre a Bíblia lá e se faz o quê? Um juramento. É mais ou menos o que Paulo está dizendo. Timóteo, levanta a tua mão, coloca a tua mão sobre a Bíblia e coloca os teus olhos. Eu quero que você veja diante daquele que você está. E quem é esse? Diz no verso 1. Perante quem? Deus e Cristo Jesus, ele diz.
E ele ainda acrescenta, veja, Cristo Jesus que há de julgar o quê? Vivos e mortos, irmãos. Ou seja, Timóteo, você está diante daquele que é o juiz. E você entende, por exemplo, que quando Paulo está escrevendo o capítulo 4 de 2 Timóteo, é a última carta inspirada que ele escreve. São as últimas palavras e as últimas instruções que ele está dando a Timóteo, irmãos. Porque Paulo vai sair de cena. É mais ou menos como se Paulo estivesse fazendo o quê? Passando o bastão para Timóteo. E essa é a última grande exortação que ele dá a quem? A Timóteo. Timóteo, estou me preparando para renunciar as coisas para você. Esse é o juiz diante do qual você está sendo exortado de maneira solene. Ele é o Deus e Pai, Ele é o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, é Ele que está vindo para implementar definitivamente o seu reino. É Ele que vem julgar vivos e mortos. O reino deles está chegando sobre a face da terra. E Ele está dizendo então, Timóteo, a coisa é séria. Percebem como a situação é séria, irmãos? A solenidade da exortação do apóstolo Paulo, a seriedade. Mas vejam o conteúdo, então, em segundo lugar. Pode passar, por favor. O conteúdo da exortação está no verso 2. Qual é o conteúdo dessa exortação? Prega a palavra, ele diz. Olha lá. Insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou com toda a longanimidade e ensino. Como eu disse, ele está escrevendo a última carta. E uma coisa que ele não vai permitir que Timóteo se esqueça. É exatamente o elemento principal da vocação de Timóteo. Qual é? Prega. Você foi chamado para pregar. Prega a palavra. Nunca se esqueça. Prega a palavra. Por quê? Irmãos, existiriam aqui 1000 coisas que nós poderíamos dizer acerca disso. Mas Paulo dá aqui pelo menos 2 respostas. Uma positiva e uma negativa basicamente juntas. A resposta positiva que ele dá está numa forma abreviada no verso 2. Ele diz, a resposta positiva, prega a palavra, e ele vai dizer, corrige, repreende, exorta, com que, irmãos? Com muita paciência e doutrina, ou seja, com instrução bíblica. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo é que a pregação é a forma como pecadores se arrependem e são convertidos. E aí ele diz, corrige, repreende e exorta. É assim que a igreja de Cristo, os crentes, eles são o quê? Edificados, crescidos, amadurecidos. E isso precisa ser feito com o quê? Com muita paciência. Isso exige o quê? Tempo, perseverança por parte daquele que foi chamado para pregar. E ensino, doutrina, o tempo todo ensinando a igreja. Essas são exatamente as palavras do ensino que nós temos na pergunta 89 do nosso breve catecismo. Olha o que diz a pergunta 89. Como a palavra de Deus se torna eficaz para a salvação? Diz lá, o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a sua salvação. Portanto, irmãos, a pregação da palavra serve para converter e para edificar. Converter pecadores, edificar os santos. Paulo nos dá essa razão positiva. Agora, por que Paulo, irmãos, ele nos dá esse conteúdo? Porque, como eu falei, existe um contexto. Onde está esse contexto das palavras do apóstolo Paulo? Em terceiro lugar, veja lá. O contexto está nos versos 3 e 4. Volta comigo lá para 2 Timóteo, por favor. Diz assim, olha o contexto. Nos quais Paulo está dando essa exortação, essa instrução solene a Timóteo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, Timóteo, vai ter um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a pregação da palavra de Deus. As pessoas não vão querer ouvir os mensageiros. Na verdade, elas vão querer ouvir aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam ouvir, irmãos. Esse é o ponto.
Elas vão querer ouvir, irmãos, pregadores que falem suavemente aos seus ouvidos, falem coisas boas, né? Os coaches que estão aí para animar, para dizer você é capaz, né? Você é bom, Deus te ama e nada de pecado. E Paulo mostra, irmãos, que há uma urgência aqui. Essas pessoas não terão compromisso com o quê? Com a pregação bíblica. E Paulo diz então, Timóteo, diferente deles, prega a palavra. Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que isso não é menos verdadeiro do que quando Paulo falou sobre isso pela primeira vez. Na época de Paulo, você vai ver que em vários contextos das suas cartas, Paulo está combatendo quem? Falsos mestres que entravam dentro da igreja disseminando o quê? Heresias, não é verdade? Então já existiam falsos pregadores. Já existiam essas heresias ali. Tá? Já existiam essas pregações filosóficas, né? Enfim, já existia esse tipo de coisa lá. Nosso tempo é diferente? Não é. Em quantidade, nós podemos dizer que isso é até mais o quê? Presente nos nossos dias, irmãos. E vejam, deixa eu fazer aqui mais ou menos que uma proporção. Eu posso até estar enganado, né? Mas eu creio que eu não erraria tanto em fazendo essa proporção. Para cada igreja onde você consegue ouvir hoje uma pregação bíblica fiel, você tem 5, onde você não tem sequer uma gota do evangelho, se você estivesse precisando, morrendo de sede. Para cada uma igreja, e eu acho que ainda estou sendo bonzinho, viu? Para cada uma igreja onde você vê uma pregação centrada na Escritura, você tem 5 em que você não tem o evangelho sendo pregado nos púlpitos. Você tem uma outra mensagem centrada no homem, mas não uma mensagem centrada em Deus. Em razão disso, Paulo está dizendo, prega a palavra. Teu compromisso é o compromisso com a pregação bíblica. Por quê? Porque, Timóteo, haverão outras coisas sendo pregadas. Haverão outras doutrinas sendo ensinadas. Haverão heresias, Timóteo. E só para que a gente entenda a profundidade disso, essas coisas que não são parte da pregação bíblica, elas não salvam ninguém e nem muito menos edificam alguém, irmãos. Uma igreja que não tem compromisso com a palavra, ela não salva ninguém e nem muito menos edifica quem quer que seja. A pergunta para nós, então, irmãos, é como nós, e esse é o nosso quarto ponto, como nós devemos, então, veja, nós estamos falando sobre o crescimento da igreja, estamos falando primeiramente sobre a pregação. Então, logicamente, irmãos, que a pergunta para a gente concluir hoje à noite seria essa aqui, ó. Como nós temos que abordar corretamente a pregação? Será que todo mundo sabe? Talvez não, irmãos. Como nós podemos evitar aquele contexto no qual nós vivemos, irmãos, que existe, por exemplo, uma antipatia pela pregação? Porque esse é exatamente o mundo e a cultura na qual nós estamos vivendo. Nós vivemos em um mundo que nem gosta de pregar e nem gosta de ouvir sermões, irmãos. Quando eu falo sermões aqui, uma pregação bíblica, não só isso. As pessoas gostam de ouvir coisas boas, que não incomodam, que não se intrometem nas suas vidas, que não dizem, por exemplo, às pessoas, vocês estão em pecado, vocês estão errados, vocês estão seguindo por um caminho que dá num caminho de morte. Elas não gostam de ouvir isso, irmãos. E é exatamente nesse contexto que nós precisamos entender como nós temos que responder a uma pregação bíblica. E aí, irmãos, há pelo menos 5 coisas rápidas que a gente precisa se lembrar. A primeira, pode passar. Nós temos que ouvir por quê? Porque a nossa vida depende disso, irmãos. A vida do crente depende de ouvir o quê? A palavra. E a Bíblia já começa dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra, a pregação. Depende de vida ou não? É vida ou morte ou não é? É. E essa é uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos. Deixa eu tentar mostrar isso com vocês para um exemplo. O Ayrton com certeza vai entender o que eu estou falando talvez mais do que ninguém. O Ayrton que viaja muito de avião, né, presbítero? Você sempre está indo e vindo. Toda vez que você entra num avião para viajar, antes do voo, o que acontece? Os comissários de bordo vão ali para a fileira, para o corredor, e eles começam a passar uma série de quê? De orientações, né? Então, você está com algum equipamento eletrônico, coloca no modo avião. Não é assim?
Você está com o cinto de segurança afivelado, você está com o banco na posição vertical, você está com aquela bandejinha presa lá no banco que está na sua frente. Só que, irmãos, aqueles que já viajaram muito, quando começam a ouvir essas instruções, o que é que eles fazem? Isso eu já sei. Então alguns vão fazer o quê? Vão pensar em outra coisa. Vão pegar talvez ali alguma revista, né? Vão ler alguma coisa no celular, enquanto essas instruções estão sendo passadas. Mas por quê? Porque já ouviram essas instruções muitas e muitas vezes. Muitas e muitas. Mas imagine comigo o seguinte. O avião levantou o voo. 20 minutos depois o avião entra em pane. E aí o avião tem que fazer o quê? Um pouso forçado. Um pouso de emergência. Aí você para e pensa o seguinte, agora aquelas instruções que foram dadas há 20 minutos atrás parecem ser relevantes ou não? Parecem ou não? Parecem. Não, irmãos, porque o conteúdo mudou, mas porque o contexto mudou. O avião está em pane. Tem que fazer o quê? Uma descida rápida. Irmãos, a mesma coisa acontece com a gente às vezes com a pregação. Nós passamos a pregar e ouvimos sermões dia do Senhor após dia do Senhor. Você já fez uma conta de quantos sermões você já ouviu até hoje? Quantos? E de quantos pastores diferentes? E sabe o que acontece muitas vezes? Nós entramos domingo após domingo por aquelas portas e nós não pensamos que a nossa vida depende disso. A gente parece que se esqueceu disso, irmãos. Mas, irmãos, a nossa vida depende disso. Principalmente porque a Bíblia diz que nós estamos num mundo caído. Estamos, parafraseando aqui, num jato que está em queda livre. E nós somos todos os domingos advertidos. O problema é que simplesmente nós não vivemos assim todo o tempo. Isso nos leva a uma segunda coisa. Por favor. Nós temos que reconhecer então, irmãos, a gravidade na qual nós estamos, na nossa situação de vida. Abra sua Bíblia em Efésios 6:12, por favor. Efésios capítulo 6, verso de número 12. Paulo nos diz algo muito interessante aí, irmãos, quando ele fala nesse texto. Porque Paulo vai nos dizer exatamente com quem é a nossa luta. Veja o que ele diz. A nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra isso que nós estamos o quê? Lutando. Essas forças, todas elas, irmãos, elas estão organizadas, sabe contra quem? Contra a igreja, contra os crentes. E ainda assim, o que está acontecendo? Nós estamos viajando nesse mundo alegremente, alguns sem saber, sem tomar, não ter noção disso, outros não se importando com isso dia após dia. Irmãos, olhem para o mal sendo manifestado todos os dias no mundo. Olhem para as perseguições que a igreja tem sofrido, seja dentro de um âmbito individual, nosso, particular, ou seja ainda como igreja, como uma instituição em países, por exemplo, que são completamente contrários ao Evangelho. Olhem as injustiças que são cometidas, a falta de amor que nós vemos, a falta de misericórdia, irmãos, assassinatos. Olhe quanta maldade existe no mundo e na nossa própria cidade, às vezes na nossa própria vizinhança, irmãos. Quanta aversão ao Evangelho nós temos tanto perto de nós. E Paulo está dizendo no capítulo 6, verso 12, que você vive num ambiente perigoso. Na verdade, irmãos, nós estamos literalmente numa zona de quê? De guerra. E veja, a coisa mais perigosa no mundo é estarmos vivendo num ambiente perigoso e não percebermos que estamos vivendo num ambiente perigoso. Não fazermos caso disso. Mas percebam, irmãos, infelizmente a maioria das pessoas está vivendo assim. A maioria das pessoas pensa na Bíblia, irmãos, na pregação e na palavra de Deus, sabe como? Sabe como o quê? Como aquilo bem ali, ó. O extintor de incêndio. Quando é que você pega aquele extintor, irmãos? É quando você está
precisando. Você vai no shopping, por exemplo, tem lá um vidrinho, às vezes com um machadozinho dentro, às vezes com um botãozinho para você apertar, não é assim? Quebre em caso de emergência, não é assim com a janela do avião, se acontecer alguma coisa, quebre em caso de emergência. A gente está vivendo muitas vezes o evangelho assim, irmãos. Nós estamos vivendo nossa relação com a palavra de Deus exatamente assim. Quebre o vidro em caso de emergência. Ou seja, nós só vamos ouvir, só queremos buscar a palavra de Deus em caso de emergência. Ou seja, em caso de emergência, quebre o vidro, pegue a sua Bíblia e receba a palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo, meus amigos, não é assim. Porque nós estamos vivendo todo o tempo em emergência. É a todo tempo que nós precisamos da pregação. Todo o tempo nós precisamos da leitura da palavra. E parece que a gente não sabe disso. Não foi o que Jesus diz lá em Mateus 4,4, irmãos? Que o homem não só vai viver de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, irmãos, para nós é coisa de vida ou morte. Entendam, nós estamos num contexto perigoso, numa zona de guerra, mais do que muitos de nós podemos imaginar. E sabe por que é importante a gente entender isso, irmãos? Porque se a gente sabe que a gente está correndo perigo, se todas essas forças, como Paulo diz no verso 12, estão contra nós, se a gente sabe que precisa da palavra de Deus, então a maneira como nós vamos abordar um sermão pregado, a maneira como nós vamos entrar pelas portas da igreja no domingo para ouvir a palavra sendo pregada e ensinada, vai ser diferente. Não vai ser um quebra-vidro em caso de emergência, não. Nós estaremos o tempo todo atentos. Por quê? Porque todo tempo é um tempo de emergência. Todo tempo é um tempo de necessidade. Mas ainda há uma terceira coisa. Passa o slide para mim. É a palavra que nós precisamos então no nosso contexto. O que diz o salmista, irmãos, no Salmo 119, verso 105? A tua palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus é aquilo que me instrui. Como eu devo ir, como eu devo vir. Como eu devo viver, como eu caminho, como eu sobrevivo. Irmãos, convenhamos, isso é muito diferente de alguém que pega uma palavra no domingo, abre um texto, fecha a sua Bíblia e simplesmente se demonstra um orador meramente inteligente, contando determinadas histórias para prender a nossa atenção. Desses, a internet está cheia. Eu vou citar aqui uma coisa que aconteceu uma vez, numa determinada igreja que nós congregávamos em Recife, quando íamos de férias. Culto pela manhã, viu, presbítero aí? Culto de manhã cedo, convidado da igreja, um missionário, aliás, um presbítero que tinha ido trabalhar lá na África. Ele era dentista e havia ido prestar um serviço exatamente nessa área, né? E o que foi que ele fez? O seu testemunho de vida foi muito instrutivo para a gente entender qual é o contexto. Mas o problema foi que ele abriu um texto bíblico. Depois que ele leu a escritura, ele fechou a Bíblia. Ele foi para frente do púlpito e ele falou só da sua experiência de ajeitar o dente das crianças. Como a boca era feia, como não tinha dente, como a higiene era complicada lá. E eu me lembro que, acho que era a Melissa, né, Taia? Melissinha, sentada comigo, o atual pastor da igreja, no banco da frente, ela disse: pai, mas ele leu a Bíblia e fechou, cadê a pregação? Não tem pregação não, ele só está contando história, bem alto na igreja. Meus irmãos, que vergonha. Ela tinha 5 anos de idade, irmãos. 5 anos de idade. Aí eu disse: minha filha, fica quieta que depois eu te explico. Eu te explico esse texto, né? E o pastor que está pastoreando a igreja hoje virou assim para trás assustado. Eu digo: te cala aí, menina, que depois eu te digo. Mas, irmãos, acontece muitas vezes isso. Nós estamos lidando no púlpito com oradores, caras que têm um certo grau de inteligência, que ficam contando historinhas, mas não têm compromisso com o quê? Com o texto da palavra de Deus.
que estão dando às pessoas exatamente aquilo que as pessoas querem o quê? Ouvir. Aí você vê lá todo um cenário da igreja sorrindo, dando gargalhada, porque as histórias são interessantes, são engraçadas, né? E aí cria um certo vínculo entre orador e público. Quem é que não gosta, né? Quando, na verdade, as pessoas precisam ouvir o evangelho sendo pregado, precisam ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, se você já assistiu um sermão, se você já ouviu um sermão antes, onde a escritura é lida no começo do sermão, onde o cara dá uma palestra muito interessante, mas depois ele simplesmente fechou a Bíblia, falou durante meia hora, sem voltar exatamente ao texto bíblico, meus irmãos, nós não precisamos de pregadores assim. Nós não precisamos de sabedoria humana de um homem inteligente, nem de histórias interessantes. Nós precisamos que a palavra de Deus seja exposta. Isso nos leva ao quarto ponto, irmãos, a essa quarta aplicação para nós. Nós precisamos compreender que é da ajuda de Deus que nós precisamos. O que diz o salmista no Salmo 40, verso 17? Abra comigo no Salmo 40, verso 17. O Salmo 40, verso de número 17, ele diz assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu, diz a palavra. O que o salmista está dizendo aí, irmãos? Primeiro, ele sabe quem é o socorro dele. Ele sabe quem é o seu auxílio. Ele sabe onde está depositada a esperança dele. Ele sabe que o único que pode salvá-lo é Deus. Ele busca a ajuda de quem? De Deus. Quando a pregação da palavra existe, irmãos, essa verdade, ela sempre ela transparece. Ou seja, as pessoas são guiadas a procurarem exatamente a manifestação dessa verdade nas suas vidas. O sermão vai guiá-las exatamente aonde elas devem procurar ajuda. E a palavra de Deus sempre vai direcioná-las aonde? Ao Deus bendito. Ao Deus de toda misericórdia. Ao Deus de toda graça. Mas percebam, irmãos, que se um homem em uma sabedoria humana estiver sendo pregada, as pessoas vão ser apontadas para outros princípios, para outras regras, para outras histórias, não para o único lugar onde elas vão conseguir de fato encontrar o quê? Auxílio, descanso e esperança, que é só em Deus. Elas vão ser levadas a outras coisas. E isso é terrível para um homem, irmãos. Por último, concluamos aqui, vamos fechar aqui, vamos arrematar. Você precisa reconhecer que a comunhão com Deus é o seu objetivo quando você ouve o sermão. Vamos ver dois textos. Você está aberto aí no Salmo 40? Volta para o Salmo 27, verso 4. O Salmo 27, verso 4. Leia comigo esse salmo, por favor. O que é que diz aí o Salmo 27, verso 4? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Agora vá comigo para o Salmo 42, que foi exatamente o salmo que eu li no comecinho, lembra lá? Apenas o verso 1, leia esse verso 1 comigo também. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. O que é que diz aí? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que ele está falando? O que o salmista está falando nesses dois salmos? O meu desejo está em quem? Em Deus. Exatamente para aí que a pregação nos aponta, irmãos. Salmo 27, Salmo 41 nos mostram exatamente isso, irmãos. A pregação bíblica, ela vai apontar para o único desejo que deveria estar acima de todos os nossos outros desejos. Qual é, irmãos? É termos comunhão com Deus. Não é esse o nosso objetivo? O nosso objetivo, irmãos, é termos comunhão com Deus bendito. E isso acontece por meio do quê, irmãos? Por meio do ministério da palavra. Por quê? Porque o ministério da palavra, uma das coisas que ele faz, irmãos, é centralizar, é focar os nossos desejos em Deus como o objetivo final das nossas vidas. A nossa vida é para a glória dele, é para termos comunhão com ele. Desde o princípio foi assim. Lá na queda, irmãos, em Gênesis capítulo 3, o que foi quebrado?
comunhão com Deus. Em Cristo foi restaurado o quê? A nossa comunhão com Deus. A pregação nos leva exatamente a enxergarmos isso. O nosso objetivo final é termos comunhão com Deus. Não é apenas transmitir informações, não é apenas transmitir verdades corretas, úteis para nós, mas é nos levar exatamente aí para que nós estejamos completamente voltados para Deus. Percebam, irmãos, qualquer mensagem que nos afaste desse propósito, desse princípio, desse objetivo, que é o objetivo legítimo das Escrituras, deve ser rejeitada. Exatamente. A nossa satisfação e realização final é Deus. E não estarmos afastados dele. Mas eu quero concluir dizendo para você uma última coisa. Bom, o que a gente viu aqui? A gente tem que saber responder corretamente ao quê? A pregação. Como é que a gente faz? Ouvindo e considerando de maneira correta. Mas será que para por aí? Não, Tiago vai dizer o quê? Que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas o quê? Operosos praticantes. Então não basta que a gente ouça a palavra. A gente também tem que fazer o quê? Gerar frutos por meio da palavra. Por meio da prática da palavra. Então, Jesus não nos chamou e nos colocou numa igreja para desenvolvermos os nossos dons, para cultuarmos e ouvirmos a sua palavra pregada apenas. Cristo quer que nós ouçamos os sermões e nós pratiquemos aquilo que é pregado na sua palavra. Para isso, a gente não precisa sair por aí, irmãos, procurando o melhor pregador aqui, o melhor pregador acolá, não é? Nosso objetivo é ouvir bem uma boa pregação quando ela é pregada. Quando a palavra é pregada de maneira fiel, o nosso objetivo é ouvir bem, considerar bem, para que essa palavra seja trabalhada profundamente no nosso coração, para que eu ame aquilo que Deus ama, irmãos. Para que eu tenha comunhão com Deus, para que eu confie em Cristo, para que eu confie no seu Evangelho, para que eu viva de acordo com a sua palavra, para que eu mostre que de fato eu estimo a Deus mais do que todas as coisas, e para que uma vez a minha vida seja transformada, eu também demonstro o quê? Misericórdia pelo outro, eu ame o outro, mas sempre colocando meu Deus em primeiro lugar, vivendo de acordo com a sua palavra e desejando a Ele acima de todas as outras coisas nesse mundo. Então eu ouço da maneira correta, considerando esses 5 pontos que nós vimos aqui. Mas eu também faço o quê? Me apropriando dessas coisas, eu pratico a palavra de Deus para a glória dEle, para que eu tenha comunhão com Ele. Por isso, irmãos, que sejamos bons ouvintes da palavra e também fiéis praticantes, para que nós possamos ter esse nosso objetivo cumprido, que é essa comunhão com o nosso Deus bendito. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, aplica esse estudo a cada um de nós, Senhor Deus, nos mostrando, ó Pai, a nossa cultura, desvendando aos nossos olhos os perigos do mundo no qual nós estamos inseridos. Nós somos tirados desse mundo, nós somos santificados, transformados em Cristo Jesus, mas somos enviados do Senhor para anunciarmos as boas novas do Evangelho, exatamente dentro desse contexto tão perigoso, ó Deus, que atenta tanto contra a Tua igreja. Mas obrigado porque o Senhor nos tem mantido sãos e salvos, ó Deus, nas Tuas mãos. De fato, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a Tua igreja, Deus bendito. Obrigado por isso, por essa certeza que nós temos. Ao mesmo tempo, nos livra do maligno, ó Deus, e que possamos cumprir, logicamente, ó Deus, aquilo para o qual fomos vocacionados. Ó Pai, nos ajuda também, Pai, entendendo este crescimento da igreja, e o crescimento se dá pela pregação da Tua palavra, que nós sejamos bons ouvintes, ó Deus, que possamos considerar naquilo que vimos aqui nessa noite, sendo instruídos por essa mesma palavra. E que, Pai, possamos, à medida que ouvimos, à medida que vemos, ó Deus, a necessidade, nós vemos que se trata de algo de vida e morte, ó Deus, que se trata do nosso relacionamento com o Senhor, que possamos ouvir bem a Tua palavra sendo pregada, ó Deus, que possamos valorizar quando a Tua palavra é pregada de maneira fiel, que isso possa, ó Deus, também gerar frutos em cada um de nós para a Tua glória, Senhor. Assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.